como o campeonato que era o mais forte do planeta disparado, que deixava a Premier League e La Liga no chinelo. Recheado de craques, os mais novos vão lembrar de Ronaldo, Ibrahimovic, Pirlo, Eto'o, Seedorf, Kaká, Zidane, Nedved, Totti, Shevchenko, Cambiasso, Trezeguet, e os mais velhos vão lembrar de Maradona, Platini, Zico, Del Piero, Batistuta, Van Basten, Baresi, Baggio, Gullit, não importa. Desde a década de 80 até o início dos anos 2000, todos os jogadores do planeta sonhavam em estar no campeonato italiano. Estar na Liga Calcio era símbolo de estar no ápice do futebol mundial. As principais estrelas do planeta estavam na Itália. Até antes dos anos 2000, das últimas 20 edições da Bola de Ouro, 13 foram vencidas por jogadores que atuavam na Itália no momento da premiação. E dos outros 7 restantes, 6 jogaram no futebol italiano em algum momento da carreira. Ou seja, entre 1980 e 2000, apenas um vencedor da Bola de Ouro não passou pela Itália. O campeonato era recordista em audiência, patrocínios, era a liga mais economicamente poderosa do planeta. Na época, o campeonato italiano faturava o dobro do que a Premier League ganhava. Pra você ter uma ideia, o clube que mais faturava na Itália era o Milan, e o que mais faturava na Inglaterra era o Liverpool. O Milan faturava 133 milhões de euros, enquanto o Liverpool 38 milhões de euros. Só pra você ter uma ideia de como a queda do campeonato italiano é assustadora de ridícula, o Bournemouth na janela de 2023 gastou 29 milhões de euros em toda a janela. A Série A inteira, o campeonato italiano inteiro, gastou 33 milhões de euros. O Bournemouth, que não é nem Big Six, gastou quase o mesmo tanto que toda a liga italiana. A receita do Milan era 4 vezes maior que a do time inglês. Parecia impossível qualquer liga do mundo competir com a italiana, mas algo mudou. O que aconteceu com a liga mais poderosa do planeta? Como a liga italiana saiu de um colosso até se tornar uma liga até certo ponto vergonhosa. Escândalos, polêmicas e coisas que, ao serem citadas aqui, muitos de vocês vão ter vergonha. Hoje nós vamos ver a queda do futebol italiano. Então, já vai chegando botando o dedão no like aí, meu parceiro. E ó, tô gravando de óculos hoje por quê? Porque sim, mano. Eu olhei o óculos aqui e falei, vou gravar de óculos. Sei lá, uma vibe diferente, né, rapaziada? Dá uma diferenciada e tal. Então, se é a primeira vez que você tá me vendo, você nunca me viu antes na sua vida, parceiro, já vai se inscrevendo agora no canal. Mas eu vou deixar, não sei, não confio. Irmão, se inscreve agora que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, porque quando o Victorano tá de óculos, ele ativa o modo Prime, beleza? Victorano no Prime, falando da queda do futebol italiano. Então, vamos pro vídeo. Em 1997, a Inter de Milão anunciava a chegada de um jovem Ronaldo Dentuço em Milão. A chegada do menino que já era visto como a maior promessa do futebol mundial, ao simplesmente marcar... Eu vou ter que tirar o óculos pra falar isso, porque é absurdo. Ronaldo no PSV simplesmente marcou 35 gols em 36 jogos na primeira temporada. E na segunda temporada, não satisfeito, ele marcou 19 gols em 21 jogos. Então, tava com essa média baixa aí. E nessa época, por essa média baixa, o Ronaldo era considerado a maior promessa do futebol mundial. Eu não sei porquê, eu acho exagero, né? Tá uma média assim normal. Tem jogador que faz isso na carreira, né? O cara faz 30 gols na carreira, o cara fez 30 gols na primeira temporada, mano. Vai tomar banho, cara. Então, em 1997, Ronaldo chega a Milão. A escolha de Ronaldo de defender as cores da Azzurra e defender jogar na Itália era a clara demonstração de que o mais alto escalão do futebol mundial estava lá. Depois, esse menino virou um fenômeno, mas antes dele, a Itália já tinha começado a viver o seu auge. No final dos anos 80 e início dos anos 90, com os clubes ingleses excluídos das competições europeias e os gigantes espanhóis estavam em segundo plano ali na Europa, pelo fato da Liga Espanhola sempre ser dominada por Real Madrid e Barcelona, às vezes tornava a liga um pouco monótona, mesmo que a gente teve algumas surpresas com o La Coruña ganhando ali, né, nas décadas ali próximas, mas ainda assim a Liga Espanhola estava em segundo plano, na verdade, em relação às ligas europeias. Com isso, a dominação da Europa vinha da Itália. O futebol italiano assumiu as rédeas do futebol europeu. A Itália havia acabado de sediar a Copa do Mundo de 1990 e o país contava com os estádios mais modernos do mundo naquela época, porque tinha acabado de sediar a Copa, tava com tudo novinho lá, tudo uns trinks.
Esse mesmo ano marcaria a tendência do futebol mundial e seria uma demonstração da soberba e do poder do futebol italiano, quando as 3 principais competições europeias de clubes foram conquistadas por times da Itália. A Copa dos Campeões, que hoje é a Champions, né? A Copa da UEFA e a Recopa Europeia. Desde então até o início dos anos 2000, pelo menos uma final das 3 grandes competições da Europa teve como um protagonista um clube italiano. O nível de diferentes equipes italianas criou temporadas extremamente disputadas, competitividade no talo, que transformou a Série A no campeonato nacional mais popular, atrativo e, sem dúvidas, midiático do planeta. Era simplesmente Juventus, Milan, Inter de Milão, até o Parma, Napoli às vezes chegava, antes na década de 80 chegava mais ainda com Maradona, mas sempre era uma surpresa quem ia ser o campeão, com níveis altíssimos de jogos. Naturalmente, o nível da competição, somado à popularidade do torneio, havia transformado a Liga Calcio na liga economicamente mais poderosa do mundo. Para você ter uma ideia, a liga italiana era tão forte nessa época que ela era mais transmitida na Inglaterra, tinha mais audiência na Inglaterra do que a própria Premier League. Entre 1990 e 2010 foram disputadas 20 edições da Champions League e em 12 delas pelo menos um finalista foi italiano, incluindo a final de 2003, que teve uma final com 2 clubes da Itália, Milan e Juventus, com o Milan se sagrando campeão. E seria um pecado eu fazer um vídeo sobre o campeonato italiano e não citar este homem, Adriano Imperador, que chega ali no início dos anos 2000 para jogar na Itália e ajudou ainda mais a popularizar o futebol brasileiro e fazer os brasileiros gostarem também do futebol italiano, cara. O Adriano foi, de certa forma, fez parte do Brasil querer assistir no início dos anos 2000 ali também, contribuiu para essa popularidade aqui no Brasil, pelo carinho que a gente tem. Eu mesmo, quando moleque, conhecia a Inter de Milão por causa do Adriano Imperador, da mesma forma que eu conhecia o Milan por causa do Kaká ali, alguns anos depois. Mas esses jogadores ajudaram a popularizar a Liga Italiana aqui no Brasil. O início da queda, a corrupção. Uma das maiores manchas que levaram ao colapso da Série A foram os escândalos do início do século, quando a liga ainda vivia os seus anos de maior glória e auge. Notícias sobre corrupção começaram a surgir. Os anos 90 foram brilhantes, foram mágicos, não só para os grandes e gigantes clubes da Itália, até os clubes de médio e pequeno porte eram clubes com grande relevância mundial, cara. Eram clubes que, por estar conseguindo competir na Liga Italiana, eles conseguiam competir em qualquer competição da Europa. Um exemplo disso era o Parma, que se destacou internacionalmente, sendo campeão da Copa da Itália de 92, vice-campeão da Série A de 97 e com 3 títulos internacionais antes da histórica temporada de 99, com Cannavaro, Veron, Buffon e Crespo. Venceram a Europa League, a Copa da Itália e a Supercopa. Mas em 2004, o Parma foi declarado um clube falido devido ao colapso da Parmalat, a empresa que era o principal patrocinador do Parma. É como se o Palmeiras hoje tivesse um escândalo com a Crefisa. Não é um exemplo muito perfeito, mas só para uma galera ter a noção. Imagina que o Palmeiras é 100% dependente da Crefisa, a Crefisa quebra lá, o Parma foi isso e aí acabou considerando o clube falido. Isso levou à queda e futuramente tiveram que refundar o clube. Casos como o do Parma se repetiram. No início dos anos 2000 começaram notícias de manipulação de resultado. E agora a gente vai para mais um capítulo. A gente acha que é algo recente, mas não é não. Infelizmente isso aí já tem um tempo destruindo o futebol. Apostas, escândalos de manipulação e doping. Um dos primeiros casos que marcaram a Itália foi o caso de Marco Paolini, que dopou companheiros para favorecer casas de apostas. Depois tivemos Andrea Marziello, que confessou ter recebido 180 mil euros para marcar um gol contra e manipular outros 7 jogos na temporada de 2010/2011. Aqui a gente já deu um pequeno salto no tempo, mas até 2010, 2011, você lembra que o Milan tinha Ronaldinho, Robinho, Seedorf, Pirlo, Ibrahimovic, ainda era uma liga muito competitiva. Tanto é que em 2010 o campeão da Champions foi a Inter de Milão, que tinha Júlio César, que tinha Diego Milito, o Lúcio, Zanetti. Então ainda era uma liga bem respeitada. Mas nada se compara com o maior escândalo da história da Itália, o Calciopoli, envolvendo a Juventus.
Em 2006, a Juve era tetracampeã por 5 anos e era liderada por aquele time mágico com estrelas como Cannavaro, Ibrahimovic, Del Piero, Buffon. Porém, o seu diretor-geral, Luciano Moggi, havia se tornado um dos homens mais relevantes e poderosos do futebol mundial. E aí, gravações telefônicas mostraram que o Luciano estava manipulando os jogos, mas não de uma forma simples. Foram gravadas conversas telefônicas provando que ele influenciava na escolha dos árbitros para favorecer a Juventus e usava sua influência para controlar decisões. Um dos grandes exemplos aí que virou marcante nessa história foi o caso do árbitro Gianluca, punido e rebaixado para a segunda divisão do campeonato italiano após anular 2 gols da Juventus em 2004, o que serviu como aviso para os outros árbitros. Ou seja, o cara foi lá, anulou 2 gols da Juventus e automaticamente ali depois de um tempo ele foi rebaixado para segunda divisão, meio que era um recado aí do pessoal que manipulava a favor da Juventus, falando assim: tá vendo aí os outros árbitros? Se vocês forem contra a Juventus, vocês vão pra Série B. Vocês vão. A investigação revelou uma rede de corrupção envolvendo não só a Juventus, mas também Milan, Lazio, Fiorentina e até dirigentes da federação. As punições variaram, mas a Juventus foi a mais afetada, rebaixada à Série B com menos 9 pontos e simplesmente removeram os títulos da Juventus conquistados em 2005 e 2006, que foi entregue para a Inter de Milão. De qualquer forma, todo esse escândalo afetou gravemente a credibilidade da Liga Italiana, que passou de ser considerada a competição mais competitiva do planeta para automaticamente a competição mais corrupta do planeta. O impacto foi imediato. Isso fez com que patrocinadores e a mídia virassem os olhos para a Liga Italiana. Houve uma fuga de talentos para outras ligas europeias. O empresário dos caras falou: mano, tu pode destruir aí, meter tantos gols, o pessoal vai falar: ah, mas também tá jogando no time que manipula, então perde a credibilidade para os atletas. Automaticamente os melhores atletas de lá falaram: pô, a gente tem que sair daqui, não é bom pra nossa imagem estar nessa liga. E foi saindo de um por um. Várias estrelas deixaram a Série A entre 2006 e 2007. A média de público, que nas 6 primeiras temporadas dos anos 2000 era de 25 mil pessoas por jogo, despencou pra 17, 18 mil já na primeira temporada, e esse efeito foi só piorando. A reputação completamente manchada afastou patrocinadores, reduzindo drasticamente a receita comercial dos clubes. A partir de 2006, nenhum clube italiano voltou a aparecer no top 5 mundial de receitas. E até mesmo as aparições no top 10 foram diminuindo. Então imagina o impacto, cara. A Liga Italiana, que tinha os times mais ricos, que eram 2 vezes, às vezes 4 vezes mais ricas que os clubes ingleses, a partir daí perderam tanta credibilidade que começaram a não aparecer nem no top 10 algumas vezes, mano. A Inter de Milão, que foi um dos poucos que saiu, digamos, sem muitas manchas desse escândalo, iniciou um domínio de 4 anos na Série A, conquistando vários títulos. Assim, uma liga antes extremamente disputada passou a carregar não só a suspeita de seguir sendo uma liga completamente manipulada, como também se tornou uma competição de um único time. Lá em 2010, aqueles anos ali perto, né? Apesar da queda de público, de patrocinadores, os clubes ainda conseguiram contornar futebolisticamente muito desse prejuízo. Mas isso era muito mais um resquício aí dos anos de glória passados do que o início de uma nova caminhada, o início de um novo período de dominação. A Juventus, por exemplo, voltou para a Série A, apenas uma temporada na Série B, e já ficou em 3º lugar e garantindo vaga na Champions de 2009. O Milan, um ano após o escândalo, apenas conquistou a Liga dos Campeões, e 3 anos depois a Inter também venceu sua 3ª Champions League. O Milan ganhou, né, com Kaká lá e tal, aquele time mágico, Kaká, Pirlo, Seedorf, e depois a Inter de Milão de Diego Milito, Snyder, acabou ganhando aí 3 anos depois, em 2010. Mas o tempo provou que esses títulos eram muito mais resquícios de uma era brilhante do que o início de um novo ciclo. Depois de 2011, quando Milan e Inter ocuparam as 2 primeiras posições da Série A, ambos tiveram um declínio absurdo, especialmente na vitrine internacional mais importante, a Champions League. O último time realmente muito competitivo do Milan aí foi aquele time, né, que tinha o Ronaldinho, tinha o Pato, tinha o Robinho, o Ibrahimovic. Depois daí foi o último time brilhante do Milan, né, mano? Que ainda assim, ainda não conquistou nada, né? Mas era um time que você olhava e falava: o Milan dá pra chegar. A Inter disputou a Champions de 11 e 12 e foi eliminado nas oitavas pelo Olympique de Marselha e ficou 6 temporadas sem voltar pra Champions. Quando voltou lá em 2019, 2020, 2021, não passava nem
além das fases de grupo. O Milan foi o mais afetado diretamente com essa queda aí, porque conseguiu ficar 7 temporadas sem disputar a Champions, mano, o que é um absurdo porque o Milan representa pro futebol. Então, os dois times mais populares lá da Itália, que era a Inter de Milão e o Milan, conseguiram ser esquecidos internacionalmente e ainda nem competiam nacionalmente. Tudo isso porque a Juventus estava dominando durante todo esse período, né? Os dois times passaram muito mais tempo no meio de tabela do que em qualquer outra região da tabela italiana. Então, se os dois times da Itália estavam nessa situação, o público internacional ia querer muito menos assistir aquela liga, sabe? É como se os times brasileiros aqui mais relevantes começassem a ficar fraco e os times pequenos dominando. Obviamente, tem menos torcida para esses times e o público vai só cair cada vez mais. A situação piorou ainda mais graças ao domínio da Juventus, que entre 2012 e 2020 conquistou 9 títulos seguintes. Todo mundo sabe que um monopólio em uma liga é algo prejudicial, porque se tem o mesmo time ganhando todo ano, é chato. Você vai falar, pra que eu vou assistir isso se o time vai ganhar? Pra que eu vou assistir o campeonato italiano se a Juventus vai ganhar de novo? E como se não bastasse a perda de competitividade, o futebol italiano também enfrentou um grave problema de infraestrutura. A liga é completamente atrasada, cara. Os estádios deles são desde 1990, quando foi a última Copa, então eles não atualizaram os seus estádios. O que dificulta lá a liga italiana é um sistema muito burocrático e chato que eles têm, que lá os estádios, a maioria dos estádios não pertencem aos clubes, pertencem ao município. Então isso se torna algo extremamente complexo de, vamos demolir e fazer outro. Não, por quê? Porque o estádio é do município, aí tem lei, aí tem que aprovar um monte de coisa. E isso deixa o campeonato completamente atrasado em relação aos outros, enquanto a Premier League, a La Liga, tem os estádios mais modernos do mundo. O Santiago Bernabéu acabou de ser reformado aí, virou uma parada surreal. O Camp Nou também tá sendo reformado. A Premier League com os estádios mais atualizados do mundo, as imagens bonitas, a grama verdinha. O campeonato italiano, você entra pra assistir um jogo, parece que você tá assistindo um jogo de 1990 ainda, mano. Entre 2010 e 2020, apenas 3 estádios novos foram construídos no país. Até a Turquia construiu mais estádios que a Itália. Na Itália, apenas 3 clubes possuem estádios próprios, mas os gigantes mesmo, Inter de Milão, Lazio, Roma, Milan, não tem estádio. O estádio não são deles. Sem poder ser donos dos estádios, eles não conseguem lucrar com as outras formas de monetização que o estádio pode ter, como eventos, tours, shows, e ainda precisam dividir a bilheteria com as prefeituras. Aí você vê que é um sistema político aí bem chato, que você acha que as prefeituras vão abrir mão dos estádios ou liberar para eles criarem um novo estádio se eles monetizam com isso e ganham uma boa grana com isso. Então eles vão atrasar o máximo que puder, cara. E a Itália vai continuar nesse sistema aí atrasado, porque quem libera para os clubes fazer os estádios está lucrando com o fato deles não terem estádio próprio. Então pode esquecer, mano. Enquanto a Itália ficou atrasada durante anos aí, as outras ligas só cresciam. A La Liga, por exemplo, tinha no seu plantel ali de astros na liga Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Suárez, Benzema, Bale. A Premier League com um sistema completamente avançado, dinâmicas de jogo muito bonitas de assistir, transmissões muito boas de se assistir, estádios bonitos, imagens bonitas, um produto bonito. Enquanto isso, a Série A apresentava um campeonato atrasado, com estádios atrasados, com 100 astros na liga e só um time ganhando todo ano, que era a Juventus. Pra você ter uma ideia, entre 2015 e 2018, a Série A fechou um contrato de TV de 945 milhões de euros por temporada. Enquanto isso, a Premier League fechou por 2 bilhões de euros. Então, a Série A tava valendo menos da metade da Premier League. E, ao mesmo tempo, a Premier League teve cada vez mais entrada de SAFs, né? Os grandes clubes da Europa, e a maioria tem fundos soberanos atrás dele. Enquanto isso, o futebol italiano, que é um futebol bem tradicional, que era dominado por famílias tradicionais, por exemplo, o Milan era lá do Berlusconi e tal, financeiramente eles são muito inferiores a esses grandes fundos soberanos, né, mano? O ex-presidente do Milan, Berlusconi, vendeu o Milan e disse o seguinte: deixo hoje, após mais de 30 anos, a propriedade e a presidência do Milan. Faço isso com dor, mas com consciência de que no futebol moderno, para competir no mais alto nível europeu e mundial, são necessários investimentos e recursos que uma única família não consegue sustentar.
Então, o futebol moderno mudou tanto as cifras aí, a quantidade de dinheiro, abalou completamente o campeonato italiano e tudo que eles tinham ali que fazia funcionar, hoje em dia não funciona mais. Vale ressaltar que nós tivemos a presença da Inter de Milão em 2 últimas finais de Champions League, né, mano? O que é um bom sinal aí, pra mesmo com um time não tão midiático, que o futebol italiano merece ser respeitado, né? A final de 23 contra o Manchester City e agora a final contra o PSG. Saiu derrotado das duas, mas pra uma liga que não vinha tendo representantes na Champions de respeito, ou a Inter que não passava da fase de grupos, é algo muito positivo. E também teve aquela semifinal entre Inter de Milão e Milan, né, mano? O Milan agora tem um time bastante competitivo também, com Rafael Leão e todas as outras peças ali. É um bom sinal e esperamos que a liga italiana possa voltar a ter o domínio que ela tinha anteriormente. Sendo bem sincero, a liga italiana pra mim tem potencial, não é que ela tem potencial, todo mundo sabe, mas ela deve ser no mínimo top 1 ou top 2. Porque se você observar a La Liga, tem o Real Madrid e o Barcelona, mas não é uma liga tão competitiva porque tem um domínio desses dois times, mano. Se a liga italiana voltar a ser 70% do que ela era antigamente, não dá pra La Liga, entende? Então a liga italiana é pra ela brigar com a Premier League pra ser o top 1 sempre, entende? Vamos ver se nos próximos 5, 7 anos aí, 10 anos, não sei, a liga italiana consegue voltar ao topo, que é o mínimo que eles têm que ter pela quantidade de clubes bons que tem lá com poderio financeiro, né? Se eles reformam esse sistema deles aí também, que é bem antigo, né, mano? Pra poder entrar SAFs lá mais facilmente. Mas, pô, não tem comparação, né, mano? A liga italiana é brabíssima e o futebol italiano é um futebol tetracampeão do mundo, né? Então, assim, se você comparar com o futebol inglês, a Itália, mano, a Itália é top da Europa, mano. A Itália é o ápice da Europa, mano. A Itália e a Alemanha, só que a liga alemã não é tão forte. Então, a Itália é pra dominar tudo, meu parceiro. Essa foi a queda do campeonato italiano, meu parceiro. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui nesse canal do Victorando. E é isso, meu parceiro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.